Clínica de Gastroenterologia e Hepatologia, Dr. Benamir. Olá, amigos. Novo cenário hoje, pegando aqui mais todo o estúdio da cidadania, né? Vamos deixar no jeito para a gente começar os 60 minutos, uma novo visual aí do nosso estúdio, tá ok? Já está lá os apoiadores culturais. Lá no fundo o Titonelli, dá para ver o Titonelli. Faz o tchauzinho aí, Titonelli. Aí, ó, o Titonelli lá fazendo a nossa sonoplastia. Estamos chegando, tá bom? Vamos começar já, tá ok? Uma emissora da Associação Pro Cidadania Avarense. Acompanhe também pela internet. É os 60 minutos aqui pela Cidadania FM. Nelson Albuquerque apresentando, produzindo, e o Titonelli mostrando aí todo o seu conhecimento na sonoplastia. Vamos lá. Sempre junto com você. Você que me deu o bem mais precioso, a vida, me esperou com tanto carinho, na barriga ou no coração. Me ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras. Sua voz doce, cantando cantigas de ninar, me fazendo dormir e sonhar. Obrigada por tornar a vida mais leve, por um caminho me guiar. Obrigada por ser meu porto seguro. Quem tem mãe, tem tudo. Uma homenagem a todas as mamães que dedicam cada minuto de suas vidas a nós. Feliz Dia das Mães. Uma mensagem da Cidadania FM. Entretenimento e conteúdo de qualidade. Cidadania FM 104,9. Na Cidadania, 60 minutos. Foi sorteado na polícia, lá vale a pena. Utilidade pública. Isso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério, 60 minutos. Está no ar, 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 10 minutos aqui na Cidadania FM, hoje mostrando todo o cenário aqui no Facebook, um ângulo diferente para que os amigos acompanhem aí a Cidadania FM. Boa tarde a todos, Ernesto Albuquerque e Oswaldo Titonelli, nós apresentando e produzindo, o Titonelli na sonoplastia dos 60 minutos, o jornalismo com credibilidade aqui da Cidadania FM. Hoje, dia 5 de maio, vamos começar aí a nossa edição com as notícias que realmente são importantes para você. Vamos lá. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. Também estaremos mostrando os amigos que aniversariam nesse dia 5 de maio. Estaremos mostrando as notícias dos blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré. E também as notícias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. E tudo mais, com muita prestação de serviços e informações aqui nos 60 minutos da Cidadania FM. Apoiadores culturais. FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, lá no São Benedito 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você.
13 horas e 14 minutos, também com a NT Chaveiros sempre conosco e a RDI Ressonância Magnética também apoiando este horário da Cidadania FM. Com as notícias do dia, você tem aqui na Cidadania aquelas notícias que fazem diferença no seu dia a dia. E a gente lembra que hoje à noite teremos lá na área, teremos aí um workshop de políticas públicas, tanto hoje a partir das 7 horas da noite, com a participação da Ângela Bolinho, também de professores que estarão falando amanhã, principalmente, a respeito da questão da constituição dos conselhos, a questão do plano diretor, das políticas públicas. A gente vai procurar estar presente lá, certamente participando desse evento. Também outros vereadores lá estarão participando desse importante workshop. Ontem nós divulgamos, vamos divulgar hoje também, a iniciativa da Sociedade Evangélica de Assistência Recuperadora de Avaré, SEARA, né, com o presidente Gilberto Dias Soares, nosso companheiro lá da Câmara, ele é suplente de vereador hoje, e ele está informando que no dia 23 de maio, lá no Largo do Mercado, haverá aí a venda de rojão com acompanhamento, nada diferente mesmo, né, Tonelli? Rojão com acompanhamento, R$ 25,00, das 10 às 14 horas, e isso é uma iniciativa da SEARA com apoio do Rotary Expoente de Avaré. É uma iniciativa beneficente que a gente sempre gosta de participar. Deixa eu dar o endereço aqui da NT Chaveiros, é lá na rua, ou melhor dizendo, na Avenida Paranapanema 263, e o telefone 24 horas é 997-61-1501. E a UDI Ressonância Magnética, nós está localizado na Rua Mato Grosso, número 800-3732-3264, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Dando uma olhadinha aqui na internet, para a gente dizer a previsão do clima-tempo para a estância turística de Avaré. Abrindo aqui o clima-tempo, temos uma temperatura de momento de 20 e... vamos ver lá, 23 graus, hein? Um pouquinho frio hoje, 15 graus de mínima, 25 graus de máxima, com possibilidade de chuva durante o dia, chegando a 10 milímetros. Aliás, ontem nós divulgamos, segundo o Climatempo, que a incidência de chuva seria de 5 milímetros, hein, Tonelli? Acho que podem botar vezes 3 ou vezes 4 isso aí, porque realmente a chuva veio forte ontem, e certamente choveu mais do que 15 ou 20 milímetros ontem. A previsão para hoje é de 10 milímetros. Nós temos a umidade relativa do ar entre 72% e 94%, e o sol já nasceu, na verdade, às 6h37 e vai se pôr às 17h47, um minuto a menos com relação a ontem, o dia ficando mais curto aí, com certeza, né? Essa é a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Mandar um abraço para quem aniversaria hoje. Temos aí a nossa imagem já mostrando um outro ângulo dos estúdios aqui da Cidadania. Estamos inovando um pouquinho, está aparecendo ao fundo lá o Titonelli na imagem, né, no Facebook. E o único problema, viu, Titonelli, que esse ângulo reforçou um pouquinho a minha calvície, viu? Um abraço pro pessoal aí do Face, está no outro ângulo, vou ter que mudar um pouquinho para a calvície não aparecer tanto, viu? O Mauro Gonçalves, lá de São Paulo, celebrante, né? Ele disse, aliás, que choveu a cântaros em São Paulo. Tá aí, a temperatura aqui, a incidência pluviométrica em Avaré é muito parecida com São Paulo, na verdade, né? Sempre quando chove bastante lá, chove por aqui, e quando esfria lá também está frio por aqui. Então, nós temos conosco lá no Facebook, lá, o Hélio Pereira, a Vanessa Sorbo e o Israel Barros por enquanto. Daqui a pouquinho mais pessoas estarão acessando com certeza a nossa página aí. E nós vamos também compartilhar com outras páginas que nós temos aí, tá? Inclusive a da Rádio Cidadania FM. Aniversariante de hoje, a Renata Alves Félix aniversaria hoje, Alice de Camargo Correia também. Parabéns aí a esses amigos, amigas que estão na nossa lista de amigos da Cidadania. E o pessoal que está na internet, o Sandro Oliveira da Cunha. O Sandro é o professor de natação, né? É isso mesmo.
Parabéns a ele. O João Vasconcelos, psiquiatra, que já fez programa sábado de manhã aqui na rádio durante um bom tempo, com poesia, com música. O João tem esse lado poeta também, né, João? Um abraço. A Eliane Stati, o Dalto Crespo, o Joyce Macedo, Simone Trombeta, Luiz Elias, Elan Castro, também Isadora Cotrim, Sandra Zanqueta Scarcelli, lá do Aquariri, a Ana Carolina de Tomasi Lorga, que é veterinária, aniversariando hoje também, Marcelo Gonçalves Silva, e para completar a Raquel Delvin Steltenburg, que é a nossa velha conhecida, cliente lá da Holanda, né? Fazendo aniversário hoje, ela com seus 2 filhos aí que a gente conhece também, né? Um abraço para eles, estão sempre conosco aí na parte da medicina, né? Quem mais está mandando aqui? O Mauro Gonçalves, eu, Titonelli, para você, viu? Um abraço ao Oswaldo Titonelli, quem é vivo sempre aparece, tá aí, ó. Tá vendo a fisionomia? Dá um sorrisinho para as câmeras, câmera da verdade, né? Como diria o Clodovil, né? Olha aqui a lente da verdade, tá aí. O Titonelli hoje, nós tiramos ele das sombras para aparecer para todo o Brasil e todo mundo, por que não, né? Fernando Nenê Silva, do Jornal Victoriano, também está conosco. Vamos direto a Brasília com mais informações, primeiro bloco de informações, trazendo aí sempre aniversário dos Estados Unidos, né? Uma briguinha, parece Guerra Fria, né? A Coreia do Norte, vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Presidente da FUNAI é exonerado. Coreia do Norte acusa CIA de plano para assassinar Kim Jong-un. Nacional informa. Com serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O governo exonerou o presidente da FUNAI. Detalhes ao vivo com a repórter Graziele Bezerra. Bom dia, Grazi. Bom dia, Dilson. A passagem de Antônio Costa pela FUNAI foi rápida. Ele estava no cargo desde 16 de janeiro deste ano e foi nomeado pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Desde que assumiu o cargo, Antônio Costa falava dos cortes orçamentários sofridos pela FUNAI. Cortes que levaram a Fundação Nacional do Índio a interromper o trabalho de 5 das 19 bases de proteção a índios isolados e de recente contato. O ministro da Justiça, Rosmar Serralho, reagiu e afirmou que o contingenciamento foi generalizado e atingiu todos os órgãos ligados ao Ministério. A saída de Costa ocorre na semana em que índios da etnia Gamela foram atacados em Viana, no interior maranhense. O assunto também reacendeu a discussão sobre a lentidão na demarcação de terras tradicionais. A exoneração de Antônio Costa foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e ainda não há indicação de substituto. Logo mais, o ex-presidente da FUNAI conversa com jornalistas em frente ao prédio da Fundação aqui em Brasília. Ao vivo de Brasília, Graziele Bezerra. Policiais civis prenderam nesta quinta-feira 2 suspeitos de fornecer armas e munições para facções criminosas do Rio de Janeiro, entre eles um policial militar. Os 2 estavam dentro de um carro com 3.500 munições de pistola em um dos acessos ao Complexo do Alemão, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Pavuna. De acordo com a assessoria de imprensa das UPPs, o policial já está preso na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. O prazo para os empregadores domésticos fazerem pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de abril termina hoje. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. A Coreia do Norte acusou hoje a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos de ter traçado, junto com os serviços de inteligência sul-coreanos, um plano para matar seu líder Kim Jong-un com substâncias químicas. Em um comunicado publicado pela Agência Oficial de Notícias norte-coreana, o Ministério afirmou que a CIA e os serviços de inteligência sul-coreanos subornaram em 2014 o norte-coreano que trabalhava em um complexo industrial no território russo para que praticasse um atentado terrorista contra o líder supremo do país. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você.
13 horas e 23 minutos. Interessante chamar o Kim Jong-un, né, de líder supremo. Será que o Michel Temer seria o nosso líder supremo, Titonelli? O que você acha? Ou o Jô Silvestre seria o nosso líder supremo? É assim como eles chamam o sempre todo-poderoso chefe geral lá da Coreia do Norte. Interessante essas expressões, né? Aprovada a realização da eleição suplementar para prefeito em Itatinga, uma das manchetes do jornal do O Gunhê. População quer a volta do Disque Saúde. Aliás, o doutor Roslino, Wilson Machado, secretário municipal de saúde, suspendeu o Disque Saúde. Será que ele não está pensando em reavaliar a sua posição? Eu acho que não foi uma medida adequada, não foi uma medida correta. A marcação, as filas voltaram, e o Disque Saúde, por mais queixas que as pessoas tivessem do Disque Saúde, eu acho que não fez sentido a sua extensão, né? Não fez sentido, não melhorou com certeza o serviço. Tribunal de Contas flagra abandono e sucateamento na garagem, está aqui no Jornal do Gunhê também. Cidadão lança ideia para que prefeito preste contas, vamos detalhar um pouquinho. O prefeito Jô Silvestre é criticado em rede social, aliás, as críticas na rede social vai para todo lado, né? O pessoal às vezes acha que rede social pode falar o que bem entende. Inclusive, essa é uma questão bastante complicada. O prefeito dos factoides, que é o João Dória, lá de São Paulo, montou uma equipe de advogados só para acompanhar se fala mal dele na rede social e processar, viu? Porque também aí é demais, né? Eu acho que crítica... O que não pode é fazer crítica com palavrões, com ofensas, né? Mas crítica é bem-vinda, principalmente se for crítica construtiva, seja para prefeito, seja para presidente, seja para governador, seja para o que for, seja para vereador, né? O problema é que às vezes as pessoas não sabem o limite que elas podem impor à sua crítica, e às vezes parte para ofensa, às vezes lembra até da mãe da pessoa, né? Não pode. Eu acho que aí também é exagero, que cabe ao digamos, ao responsável pela página, né? Que bloquear essas pessoas, porque de repente você coloca um determinado tema lá e certas pessoas fazem a crítica assim com ofensas pessoais. Isso, seja para quem for, isso não é admissível. Agora, a crítica ao homem público é perfeitamente normal, né? As professoras de informática ficaram sem receber, em razão de ter terminado o convênio com uma empresa que estava assinando informática para a criançada da rede municipal, e a perspectiva está bem distante de ser resolvido e voltar aí, essas aulas voltarem a ser ministradas. Tribunal de Contas flagra abandono e sucateamento na garagem. Vamos dar um detalhe aí a respeito desse assunto. Foi flagrado, portanto, na garagem da Prefeitura de Avaré, carros, ônibus e máquinas abandonados e se transformando em sucata. É a matéria do G1. Segundo o diretor do órgão, José Paulo Nardoni, pelo menos 10 veículos que deveriam estar sendo usados no transporte escolar estão paradinhos. Outros estão sem pneus, motores e diversas peças amontoadas. O Tribunal de Contas do Estado realizou uma série de fiscalizações de surpresa em 248 órgãos municipais e estaduais. Aqui em Avaré, além dos veículos abandonados, os fiscais encontraram matérias que acumulam água e servem como criador do mosquito Aedes aegypti. Diz aí o diretor do TCE, Tribunal de Contas do Estado, o José Paulo Nardoni. Identificamos situações que facilitam e propiciam a disseminação de doenças, como o acúmulo de água em pneus abandonados ao relento. Segundo a Prefeitura, o município tem atualmente 290 veículos, porém 200 estão sucateados e apenas 60 podem ser restaurados. O Executivo ressalta que o sucateamento da frota é um problema de gestões anteriores. De acordo com Ronaldo Guardiano, secretário de Administração Municipal, para resolver o problema, a Prefeitura terá de comprar novos veículos. Estão abrindo licitações para a compra de novas ambulâncias e aguardamos a chegada de peças para recuperar os veículos que estão em condição de conserto.
Quanto aos possíveis locais que acumulam água, o secretário afirma que a prefeitura vai providenciar a limpeza. Esperamos que sim, né? Aí cita também que em gestões anteriores, foi Novaes, que foi o prefeito até o ano passado, informou que herdou a frota da gestão anterior ao seu mandato e que não renovou, pois não tinha recursos financeiros em virtude da situação financeira do país, mas que mesmo assim conseguiu comprar 50 micro-ônibus e 8 ambulâncias. Já Rogério Barchetti, que governou Avaré 2009 a 2012, disse que também herdou a frota com problemas, mas afirma que entregou para seu sucessor com metade da frota renovada, incluindo 7 ambulâncias, caminhões de lixo e máquinas de terraplanagem. Segundo o advogado José Silvestre, que atuou, na prefeitura em 2005 e 2008, o ex-prefeito teve que renovar toda a frota em sua gestão, pois devido à má administração do seu sucessor, a frota se deteriorou. Está parecendo aquele telefone sem fio, né, dona? Um passa a informação de um para outro, vai de um para outro, quer dizer, todo mundo jogando a culpa no anterior. Então, que eu já disse há muito tempo atrás e repito aqui, Avaré não teve praticamente continuidade administrativa. Sempre há ruptura administrativa, uma ruptura da administração. Entra em determinado grupo político, na próxima administração entra outro, e um fica jogando nas costas do outro a maneira, e de fato todos ao mesmo tempo têm um pouquinho de razão, porque não teve nenhum administrador ainda que realmente conseguiu colocar a frota municipal em ordem. E também tem a questão da manutenção, né? Tem a questão da manutenção, que é bastante falha, bastante deficiente, e dessa maneira um veículo que deveria durar um determinado período acaba durando muito menos. Então, é a velha história, todo mundo tem um pouco de razão e todos também não têm razão de ficar apenas criticando o anterior. Vamos ver se o atual deixa, daqui a 3 anos e meio, como ele vai deixar também essa questão da frota municipal. São notícias do Jornal do Goiê, e eu vou abrir agora também o Avaré Urgente, que tem a mesma informação, né, a respeito do sucateamento e veículos abandonados à garagem municipal. A CCR anunciando novas interdições na SP-255. Vamos dar uma olhadinha quais serão essas interdições divulgadas aqui pelo Avaré Urgente. Em continuidade às obras de duplicação da rodovia João Melão, em Avaré, a CCR-SP Vias, ela vai realizar o recapeamento das alças do trevo do quilômetro 259 da linha férrea. Para a execução desse serviço, serão necessárias algumas interdições entre os dias 5, que é hoje, e 12 de maio, das 7 às 18. Sexta-feira, hoje, até terça-feira, interdição da alça da SP-245, que acessa a SP-255, sentido Itaí. O usuário deverá acessar a rodovia SP-255 via alça de retorno, sentido São Paulo, e retornar no trevo do Bisungão para seguir na SP-255, sentido Itaí. No domingo, dia 7, até quarta-feira, dia 10, interdição da alça de acesso a Avaré pela Rio Novo, no quilômetro 259, para o usuário que trafega sentido São Paulo. São várias as interdições, portanto, até fazendo a descrição, não dá para as pessoas, na verdade, visualizar, né? De qualquer maneira, quem tiver interesse, essas matérias estão em todos os blogs informativos. O jornal Bigona está dizendo que em Avaré, policiamento rodoviário apreende haxixe. Opa, tem haxixe por aí, ô dona? Isso é raro pegar haxixe, hein? Ex-prefeitos são multados no Tribunal de Contas do Estado por irregularidades em licitações. Aí, quer dizer, é dura a vida de prefeito, hein? Não é brincadeira. Eu vou dar uma olhadinha e detalhar essa matéria aqui. O ex-prefeito Wagner Bruno e Wilson Calamita foram multados pelo Tribunal de Contas do Estado por irregularidades em licitações. A sentença publicada foi neste mês. Tanto um quanto o outro recorreram por anos a fim de tentar provar que não havia irregularidades. Wagner Bruno teve a rejeição de uma licitação em que realizou o contrato entre a Prefeitura e a Comercial João Afonso Limitada
para a aquisição de cestas básicas para o funcionalismo para os meses de fevereiro a junho de 2004. Ele foi multado em 200 unidades fiscais de Estado. Dentre as irregularidades apontadas, o Tribunal de Contas do Estado encontrou falta de pesquisa prévia de preços, censurou a exigência de fichas técnicas assinadas por responsável da empresa fabricante e assim por diante, né? Considerou ainda inadequado o critério de julgamento pelo menor preço. Já o ex-prefeito Nilson Calamita Filho, que assumiu como prefeito em 2004, né? Quando o Wagner Bruno foi disputar as eleições, ele também teve os recursos negados. Como eu disse, né? Realmente a vida dura de ex-prefeitos, e Calamita também foi multado em multa no valor de 200 unidades fiscais do Estado de São Paulo, sem possibilidade de recurso. São 13 horas e 34 minutos. Volto a Brasília com mais informações. A ONU analisando a situação de direitos humanos aqui no Brasil. Uma coordenada pela sabatina da ONU sobre o que o país tem feito para garantir os direitos dos brasileiros. É a revisão periódica universal, a LPU, que acontece a cada 4 anos e meio para os países membros da ONU. Quem representou o governo foi a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois. Questionada sobre a situação dos presídios no Brasil, ela disse que a população carcerária vai diminuir até 10% até 2019. Repudiou a violência contra os povos indígenas e defendeu que ajustes econômicos e as reformas trabalhistas e a previdência são pautados pelo respeito aos direitos. Mas só um país, a Ucrânia, defendeu as medidas de austeridade do governo brasileiro. Essa é a terceira vez que o país passa por uma LPU. Nas 2 primeiras foram quase 200 recomendações. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. Um abraço aí a todos os amigos que estão no Facebook. Obrigado ao Ferrari, que também já acessou, Oswaldo Gregório. Um abraço para vocês aí. Vamos voltar à apresentação. (13 e 36 minutos), NT Chaveiros com a gente, Avenida Paranapanema 263, 3732-3779, 997-61-1501, sempre apoiando aqui a Cidadania FM. E também a UDI Ressonância Magnética, que conta aí com 2 equipamentos super modernos, equipe técnica e médica especializada. Fica na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-6264, das 7 às 18 horas. Também temos o apoio da Farmaguide, Rede Multidrogas, nosso amigo Aristeu, e também da Clínica de Vacinas aqui do Largo São Benedito. E temos aí a vacina na clínica, da vacina contra a gripe, entre outras vacinas, na verdade, está disponível tanto para crianças quanto para adultos, no caso das vacinas contra a influenza. Lembramos mais uma vez que nós teremos lá na área hoje um workshop sobre políticas públicas, hoje à noite e amanhã, e o ingresso é meio quilo de sabão em pó, tá certo? É isso aí, vamos ver se a gente vai estar por lá. Ontem à noite fomos até o cinema do Cláudio, né, o Cine Privé, aqui na Rua Ceará 1193, onde passou A Vida é Bela, viu, Titonelli? A Vida é Bela e bem interessante. Na verdade é uma fábula, né, na época da Segunda Guerra Mundial, que um comerciante judeu, né, lá na Itália, você passa na Itália o filme, ele tem um garoto pequeno e ele procura fazer com que a criança ache que aquilo, que tudo que está acontecendo em sua volta seja um verdadeiro jogo, né? Não a guerra. Ele tenta esconder da criança, aliás, uma bela interpretação tanto do Roberto Benigni quanto desse garoto, que eu não guardei o nome, que se fizeram realmente uma
contracenaram em momentos bastante hilariantes. Então ele tenta esconder um pouco da crueza da guerra do garoto e, no fim, ele acaba sendo aí, como muitos judeus, mortos pelos nazistas, mas o garoto sobreviveu junto com a mãe. E a vida é bela, né? Temos que admitir que a vida é bela, porque só temos essa, né, Tonelli? Tem outra depois ou não? Agora o Vinícius Moraes escreveu, né? No Samba da Bênção, e tem que voltar alguém do lado de lá e trazer com filme assinado aí, viu? Reconhecida que tem vida para o outro lado. Quer dizer, alguns certamente discordam desse posicionamento, mas na verdade, como diria Vinícius, realmente a gente, todos nós, eu pelo menos, tenho essa grande dúvida. Agora a passagem aqui é muito fugaz, né? Então a gente às vezes tem que admitir que deve haver uma outra vida. O que você acha, Tonelli? Dá uma opinião para mim. Tem ou não tem? Está em cima do muro, né? Na verdade é isso, né? Dúvidas todos nós temos, com certeza. São 13 horas e 39 minutos. Vamos voltar a Brasília com mais informações, mais aí um enquadramento da Justiça Federal. Paulo, tentou denúncia sobre o chamado cartel dos trens, feita pelo Ministério Público Federal em fevereiro deste ano. O MP acusa 9 pessoas de usar empresas falsas de consultoria e contas no exterior em um esquema de lavagem de dinheiro de corrupção vinda da contratação do primeiro trecho da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. Os beneficiários foram um cartel de multinacionais que levaram um contrato de 527 milhões de reais, pagando uma propina de 26 milhões entre os anos de 1999 e 2011. Os documentos que levaram à ação do Ministério Público foram obtidos em colaboração com o Uruguai. São Paulo, com informações da Agência Brasil, Guilherme Geroni. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. A economia e a política sustentam, entre outros conceitos, que o Estado, embora... Obrigado a Márcia Silva e da Medalha por ter acessado a nossa página também. Foi criado para hoje com um cenário novo os aí, né? interesses da classe dominante. E guardadas as devidas proporções, para quem nasceu em berço de ouro, Marx previu que o capitalismo produziria tensões internas tão grandes que conduziriam à sua autodestruição e à consequente substituição por um novo sistema, o socialismo. Marx chegou a montar uma equação básica, uma espécie de receitinha para a conquista do poder pela classe operária e o estabelecimento definitivo de uma sociedade sem classes e sem pátria, regida somente por uma livre associação. Misture uma sociedade industrial com uma pitada de acúmulo de capital. Espere a massa crescer e vá lá. Saboreie uma fatia quentinha de comunismo. Uma organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. O socialista revolucionário Karl Marx morreu em Londres em 14 de março de 1883. Suas ideias ainda influenciam trabalhadores e sindicalistas e inspiram pessoas a provocar ações revolucionárias organizadas para derrubar o capitalismo vigente e promover mudanças socioeconômicas. História hoje. Pesquisa, texto e edição Patrícia Leite. Sonoplastia Messias Melo. Na voz de Karl Marx, Gabriel Pinheiro. A apresentação Carmen Lúcia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 44 minutos. Prefeitura de Avaré deve pagar servidores no próximo dia 10, segundo o jornal Victoriano. Pedreiro comete suicídio por enforcamento, 38 anos.
lá no Parque Santa Elizabeth, aconteceu esse triste acontecimento. Também o novo golpe usa Gmail e Google para enganar os usuários, atenção aí, tomar cuidado com essas coisas, né? E o centenário do culto a São Benedito será celebrado na cidade de Avaré. Vamos dar uma olhadinha quando vai ser o centenário, no próximo dia 12, sexta-feira, é exatamente os 100 anos aí do centenário do culto a São Benedito aqui em nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha aqui também na nossa página para ver como é que as pessoas que já acessaram, né? A Márcia Panchoni, a Vanessa Sorbo, o Hélio Pereira, o Israel Barros, o Fernando Nunes Silva, João Paulo Belota Azevedo, Yara Medalha, Ilza Antônio Brasil, Mauro Gonçalves Pérez, são os amigos que acompanharam aí e puderam ver o novo cenário. Nós vamos ver se fica melhor esse formato para passar no Facebook ou se eventualmente a gente pode mudar um pouquinho a posição do nosso celular aí para transmitir ao vivo direto dos estúdios da cidadania. Se alguém quiser dar opinião também pode entrar aí e dar opinião se é melhor com uma câmera mais próxima, se o som está chegando melhor dessa maneira ou está pior, né? Então, para que a gente saiba exatamente se é melhor nesse formato ou em outro formato, a transmissão das imagens aqui do estúdio da Cidadania FM. Deixa eu abrir aqui minha página do Face para ver uma ou outra postagem que nós fizemos de ontem para hoje e divulgando sempre aquelas notícias que são mais importantes para você, né? São 13 horas e 46 minutos. Ontem praticamente nós postamos poucas matérias, teve o jornal de ontem, exatamente, ontem nós tivemos poucas postagens e vamos continuar aqui com as notícias dos jornais impressos. Prisões preventivas da Lava Jato dividem ministros do STF. A minúcia, os ministros Luiz Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber devem acompanhar o relator. Naturalmente é o que está sendo analisado, já por outro lado, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Toffoli e também Marco Aurélio Melo devem ter um entendimento semelhante. 1.158 postos de saúde estão fechados por falta de verba. Dados do Ministério da Saúde mostram que 165 unidades de pronto atendimento UPAs e 993 unidades básicas de saúde estão fechadas no país por falta de verba de custeio ou falha de planejamento. Estima-se que o governo tenha gasto mais de 1 bilhão com obras. Pelas normas do SUS, embora a gestão das unidades seja municipal, a despesa com manutenção deve ser compartilhada com União e Estado. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não cabe mais mudança do texto da reforma. Já mudaram o que era possível, segundo a visão dele. O cálculo do governo é que as alterações do projeto causaram uma perda de 25% em relação à economia de cerca de 800 bilhões de reais que foi projetada para 10 anos. Para Meirelles, esse percentual estaria dentro do previsto. O governador do Amazonas é cassado por compra de voto. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do governador do Amazonas, José Melo, que é do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, por compra de votos na eleição de 2014. Também determinou que os dois sejam afastados imediatamente e novas eleições diretas sejam convocadas. O presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, aqui do PSD, deve assumir interinamente, mas ainda cabe recurso. E Donald Trump aprova na Câmara a lei que revoga o Obamacare, que é um plano de saúde que o Obama implantou lá nos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou ontem o projeto de reforma da saúde do presidente Donald Trump, que muda o sistema que ficou conhecido como Obamacare. Aprovado com 217 votos, um a mais do que o necessário, o Trump Care é uma vitória do presidente, mas especialistas acreditam que o plano poderá ser desfigurado no Senado, onde a maioria republicana é menor. Certamente não é para ajudar os pobres essas mudanças, como por aqui, lá não é muito diferente nesse quesito mudanças, né? Notícias falsas tomam campanha na França, está
um grande conflito lá, na verdade, do ponto de vista das ideias. Cielo volta às piscinas e conquista brônio, nadador brasileiro, é destaque também da primeira página aqui do jornal O Estado de São Paulo, que mostra a foto do lançamento do satélite brasileiro na Guiana Francesa, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O equipamento ficará a 36 mil quilômetros da Terra e ampliará a oferta de banda larga no país. Então, esse melhora o sinal, né? Já houve uma melhora, eu acho, né? Pelo menos quando era só 3G aqui na cidade, nós tínhamos mais dificuldades para conectar aí o celular e tudo mais, né? Obrigado à Ieda Medalha, a Gisele Sato também, que acessou a nossa página aí do Facebook. Vamos dar uma olhadinha nas manchetes do site UOL para encerrar a nossa participação. O Brasil investiu R$1 bilhão em 1.158 unidades do SUS que não foram abertas. Nós temos aí, inclusive já citamos isso, também está no jornal Estado de São Paulo. Por reformas, base da Câmara ameaça o Senado. Deputados não querem senadores com fama de bonzinhos. Interessante, hein? Passa na Câmara, barra no Senado. Daí os deputados ficam os mauzinhos e os senadores bonzinhos, né? Será que tem bonzinho na história, né? Acho que lugar nenhum tem. Câmara piorou reforma, dizem servidores. Votação pode ficar para o segundo semestre. Não há clima para votar aí essas reformas, pelo menos em termos numéricos, o governo está temendo que não passe a reforma da Previdência e também a reforma trabalhista, que é outro nó complicado. O presidente da FUNAI é exonerado após recusar nomeações políticas. Aí tá aí um agente boa que foi mandado embora, viu, Tonelli? Não recusou nomeação política, você está fora. Por aí. Temer diz que deixará a política após 2018. Você viu, ontem correu muito no Twitter a informação de que tem toda uma discussão lá para não ter eleições em 2018 e prorrogar o prazo do mandato de Temer até 2020. Eu acho que é uma insanidade, com certeza, né? Decisão de Fachin sobre Palocci revolta a segunda turma do Supremo. O Fachin afinou, na verdade. A verdade é essa. Quis jogar para o plenário uma decisão semelhante às decisões que a segunda turma tomou já, que foi libertar o Genu, o Bunlai e o Zé Dirceu. Agora seria a vez do Palocci, ele jogou para o plenário e a pessoa da segunda turma não gostou. Então, o ambiente lá no STF certamente não anda dos melhores. Um pouquinho de futebol, Justiça libera Fagner, lateral direito do Corinthians, para jogar contra a Ponte, hein? Toledo já falou particularmente para mim, para torcer para o Corinthians, né? E o técnico do Palmeiras, hein, já foi para o olho da rua, não? E o Cuca vai voltar para o Palmeiras, você acha ou não? Tem até se fizer uma brincadeira, a palavra Cuca dá um palavrão, né? Deixa aí e deixa lá, né? Só você fazer essa afirmação, você vê. Sabe quem morreu? Estou vendo agora aqui. Almir Guineto, hein? O Almir Guineto morreu. Ele era do fundo de quintal, autor de Coisinha do Pai. E o samba raiz está de luto, diz aqui o site UOL. E eu queria, às 13h54, avisar o seguinte: os amigos que gostam de nos acompanhar aos domingos, o programa que nós fazemos aí, as músicas que fizeram a minha, a sua, a nossa cabeça, sempre com a ajuda do Oswaldo Tonelli e do Cláudio Albuquerque. Esse final de semana vai ser gravado, hein, pessoal? Anota aí, não vai dar para atender os telefonemas, porque vai ser folga da companhia. Então, não estaremos por aqui, o Tonelli vai descansar um pouquinho, que o rapaz não descansa nunca, né? Precisa descansar, né, Tonelli? Então vai estar gravado, e no Dia das Mães, no outro domingo, voltamos aí com toda a força para apresentar o programa especial do Dia das Mães. Então, amanhã não, domingo, às 10 horas, o programa vai ser gravado, tem a minha fala lá anunciando nos intervalos, mas a programação está feita e eu caprichei aí para que vocês tenham uma excelente programação, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Então, aquelas músicas que você está acostumado a ouvir aos domingos, estaremos colocando essas músicas e mais algumas aí, com certeza,
para que você possa ter uma manhã de domingo bem gostosa com essa programação. E eu estou vendo aqui na página do Jornal Estado de São Paulo o show que Marisa Monte e Paulinho da Viola vão fazer de hoje a domingo em São Paulo. Esse é o motivo que eu não vou estar domingo aqui, viu, Tonelli? Eu estarei no domingo à noite assistindo Tudo Correndo Bem junto com os filhos aí. A Marisa Monte e o Paulinho da Viola lá em São Paulo. É um show, a meu ver, imperdível. Estaremos lá, depois estaremos contando para vocês um pouquinho como foi o show, tá ok? Fiquem, portanto, agora com o Viva Maria. E esse assunto do Viva Maria é uma coisa impressionante, né? A ex-ministra de Dilma, Menecuzzi, né, o nome do sobrenome dela, ela fez uma crítica ao Alessandro Frota. Sabe que é o Alexandre Frota, né, Tonelli? Aquele que foi, ator de filme pornográfico, todo, né? Tem uma história bastante complicada, essa coisa toda. Começou a fazer apologia do estupro, isso em televisão. E a ex-ministra da Dilma, ela fez a crítica, que era um absurdo alguém ir para a televisão fazer apologia do estupro, que ele tinha estuprado fulano, e ela foi condenada por uma mulher em primeira instância. Vê se pode, a pagar R$10.000 para o Alexandre Frota, porque ela saiu em defesa das mulheres e do absurdo que o Alexandre Frota estava falando na televisão. E uma mulher, juíza de primeira instância, condenou essa ex-ministra da presidente Dilma a pagar R$10.000 para Alexandre Frota. É o fim do mundo, né? Certamente vai ser revertido em segunda instância, mas que revolta, né? E ela, todo o apoio a essa ex-ministra de sobrenome Menecuzzi, esqueci o primeiro nome dela, na verdade, mas é um absurdo uma condenação nesse nível. Ela que estava na verdade, estava fazendo uma crítica das besteiras que Alexandre Frota falou, inclusive em televisão. Uma boa tarde a todos, segunda-feira estaremos de volta, tenham todos um final de semana excelente. Até lá. Você está ouvindo 60 Minutos, jornalismo com credibilidade. Um abraço a todos os amigos aí do Face. Vamos deixar a programação, vai continuar naturalmente na Rádio Cidadania, né? E também na internet, no www.radiocidadania.com.br e nos aplicativos para celular, tá bom? Segunda-feira a gente está de volta, domingo, o programa As Músicas que Fizeram a Nossa Cabeça será gravado. Um abraço! Para você ligar para ligar.